eu podia recorrer a um trecho daquele livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu publiquei há 2 anos atrás, onde eu falo que essa experiência contemporânea, essa experiência moderna de consumir o mundo, consumir tudo que existe no mundo, ela estava fadada a atravessar esse hiato de consumir materialidade e começar a consumir subjetividade. E que a gente precisava ficar alerta, porque nós íamos experimentar uma invasão das nossas subjetividades por esse mesmo anseio de consumir, consumir, consumir. Consumir símbolos, consumir imagens, consumir tudo. É uma fúria. Na tradição mais antiga de lá da Índia, tem uma representação de uma roda que chama Sansara. Essa roda da Sansara, ela se move com a representação de vários personagens. E um personagem dessa Sansara é um sujeito com uma bocarra enorme e um pescoço fino e comprido. Aquela bocarra enorme, ela representa exatamente esse estado mental que precisa devorar o mundo, precisa comer tudo, consumir tudo. Mas aquele pescoço fino, ele é um gargalo, ele mostra que não dá, que não vai passar tudo por ali. Então é uma denúncia muito antiga, imemorial, de que essa fúria do ser humano em consumir, ele está relacionado com uma carência existencial, com uma ruptura radical desse ser humano com a sua origem cósmica, com o sentido de pertencer a uma constelação de seres, de mundos, que não se alimentam propriamente daquilo que comem, mas daquilo que são, que seria o sentido contemporâneo de consciência, a ideia de consciência, mas também pode ser a ideia de um vínculo sensível e nunca interrompido com a ancestralidade, com o sentido mesmo da vida. Em algumas culturas, por exemplo, nas culturas da diáspora, né, o povo que veio trazido da África para cá, eles expressam muito bem isso no repertório dos ritos que eles têm do candomblé e de outras práticas religiosas. Os povos ameríndios, os povos nativos daqui da América, têm um entendimento da ancestralidade obviamente distinta daquele dos que vieram de lá da África. Mas todo mundo transita como se fosse tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O sentido de vínculo com o território, ele é a base do que os povos nativos invocam como ancestralidade. Chamar a terra de Pachamama, chamar a terra de Mãe Terra, não é só um apelo, digamos, poético, não é só uma expressão poética, é uma declaração de vínculo com isso que nós estamos chamando de ancestralidade. E para nós se impõe uma realidade totalizante entre o corpo, o território, o estado de bem-estar, aquilo que os nossos parentes dos Andes chamam de bem viver, na verdade eles chamam em quechua de sumac calçai, que os espanhóis traduziram por bem viver, que deve ser um pouco
dizem que toda tradução é uma traição, deve ter um pouco de traição nesse termo, porque bem viver parece que você quer viver bem. E nesse caso não tem nada a ver com viver bem. Nesse caso tem a ver com viver em integridade com todos os círculos de vida que sustentam a sua existência. Você tem que honrar tudo que sustenta a sua existência. E começa pelo território. O lugar de onde você vem, o lugar de onde você nasceu, a sua integridade na relação com esse território, é isso que assegura o vínculo com a sua ancestralidade. E é isso que te dá sanidade. Alguns estudiosos, né, alguns autores, principalmente antropólogos, questionam muito essa ideia de que nessas sociedades tem proeminência esse pajé ou esse xamã como agentes desses processos amplos de cura. Tem uma certa fixação antropológica, sei lá, de buscar nessas sociedades plurais algum tipo de fixação, alguma identidade. Então a ideia de que tem xamã, a ideia de que tem pajé, é o que sobressai. Mas na maioria dessas sociedades, todo mundo é agente de cura. Toda pessoa. Toda pessoa que integra uma constelação de seres, ele está habilitado a ser um agente de cura. E uma criança, um adulto, todo mundo, uma mulher, um homem. Então essas leituras superficiais que sugerem que isso é um atributo essencialista, particular de alguém, elas esquecem ou ignoram que essa experiência de resiliência, de cura, ela é cotidiana, ela é a própria experiência de estar vivo, sonhar, acordar, atuar no cotidiano, fazer as rotinas, caçar, pescar, tomar banho, ir à roça, voltar, limpar um caminho. Todas essas práticas são consideradas constitutivas de algum ato curativo. Quando eu me levanto de manhã, se eu estou deitado numa rede ou numa esteira, descer da rede ou me suspender da esteira, conscientemente, são gestos curativos. Quando eu me deito para repousar, para dormir, o relaxamento para poder dormir e a concentração para poder sonhar é um ato curativo. As práticas, digamos, que são elencadas como práticas terapêuticas, elas têm um pouco mais de caracterização, mas a rotina e todas as outras experiências, a fala, né, a liberação excessiva de energia ou a concentração excessiva de energia, elas podem bloquear o fluxo vital e o entendimento de que o corpo é um organismo ativo, produz saúde, produz energia, ele é um conhecimento muito plural e muito comum à maioria desses povos que nós dois estamos agora tomando como exemplo, como referência. E a cura é a experiência mesma de estar vivo. Estar vivo é estar curando-se, é autocura. Não existe uma ideia, como acabou se constituindo no Ocidente, de que tem um especialista que é o médico, que é o xamã, que é o pajé, porque onde não tem esse xamã e esse pajé, tem outras pessoas que estão vivas. E essas pessoas são canteiros de vida. Eles sopram
eles cantam, eles tocam com as mãos, eles invocam, eles emitem pensamentos. E nessas culturas se reconhece que o pensamento é uma potência. Você pode curar ou adoecer alguém com seu pensamento. E você pode se curar ou se adoecer também com seu pensamento. É uma complexa relação entre estar vivo, o dom da vida, o fluxo, a experiência de estar vivo e a ideia de adoecer, de estar doente. A própria ideia de saúde e de doença, para a maioria dessas sociedades, não confere com os diagnósticos da medicina alopática, né, dessa medicina, dessa biomedicina que aborda o corpo como uma coisa separada do mundo, separado dos contextos em que estão. Às vezes um médico recebe um sujeito no consultório dele e não sabe nem de onde aquele sujeito veio e quer diagnosticar e quer prescrever um tratamento para aquela pessoa. O que mostra a distância que existe entre esses conceitos, essas ideias de saúde, de adoecimento, né, de cura. As pessoas que vivem a experiência da depressão, elas não conseguem atinar com o que está acontecendo ao redor delas, mas também elas não conseguem saber o que está acontecendo com elas mesmas, a não ser a dor. É terrível, porque seria como um pássaro que pousa numa praia e descobre que ele está imerso numa borra de petróleo, igual aquela que ficou aí nas nossas praias, quando os navios derramaram petróleo. Ver aquelas aves toda danada, com aquele óleo pesado nas suas plumas, é a imagem desse estado de depressão que apanha pessoas e eles precisam de ajuda de fora. Vai ser preciso alguém tirar aquela graxa, limpar aquele óleo, ajudar a tirar aquela caraca toda, para que essa pessoa volte a sentir o ar, que ele volte a sentir as nuvens, que ele veja o céu. Se você falar com uma pessoa que está deprimida que o céu está bonito, ele tem vontade de te dar um soco. É uma ofensa. Mas o céu, acima daquele céu nublado, fechado, daquelas nuvens escuras, ele está lá lindo. E é preciso um raio para abrir essa nebulosa e deixar esse espírito ver a luz do céu, deixar essa luz do céu também entrar no coração, na vida, não como uma mística, como um apelo religioso, mas como uma experiência de autoconhecimento, né? Nós olhamos à direita e à esquerda e sempre vamos ver alguém incomodado com o instante que está vivendo. Seja porque está faltando alguém afetivamente, seja porque está faltando alguma coisa material de que essa pessoa sente falta. A falta não deveria ser um desespero a ninguém. Ela deveria ser uma oportunidade para a gente preencher esse lugar da falta, com as memórias, com tudo que a gente pode invocar ou evocar, que é bom para cada um de nós. Porque o que é bom para você pode não ser bom para mim. Às vezes, aqui em casa de manhã, eu faço um café sem açúcar e chega uma visita, eu ofereço alegremente para ele uma xícara de café. Ele experimenta o café e faz uma cara feia e fala comigo: o café está sem açúcar, mas eu ofereci um café.
Eu não ofereci para ele um xarope, eu ofereci café. E café, pelo que eu saiba, não é doce. Se você comer um grão de café, ele não é doce. A maioria de nós subentende quando alguém se dirige a nós e diz bom dia. Então, fique bem,